É uma leitura que vale a pena, independente de vocês não terem acompanhado desde o início. Comecem agora e depois reponham lá atrás os capítulos que a gente já passou. Sempre lembrando, nós estamos nessa edição do Sêneca, da editora Princípios, né? E estamos hoje no capítulo. É de acordo com a estimativa verdadeira ou falsa das coisas que somos felizes ou infelizes. Então, vamos falar a respeito da nossa perspectiva das coisas, que às vezes tem mais a ver com a nossa felicidade ou infelicidade, a opinião das coisas do que as coisas em si. E o que é bastante curioso, ele vai ressaltar para nós. Então, o que eu penso sobre o que está acontecendo é que vai causar o impacto da felicidade ou infelicidade. Se for capaz de simplesmente mudar essa perspectiva, que muitas vezes está falsa, o mesmo fato que hoje me faz infeliz pode me tornar imediatamente uma pessoa feliz. Vamos lá? Então, vamos à nossa leitura de hoje. Primeiro parágrafo. Quantas coisas há que a fantasia torna terríveis à noite, que o dia torna ridículas. Ou seja, à noite estamos cheios de fantasmas, que nos parecem as coisas mais abomináveis e ameaçadoras do mundo. E quando amanhece, vemos que era simplesmente uma toalha colocada sobre a cadeira. Aquilo que à noite nos parecia uma assombração. Não é assim? Como diz a tradição budista, uma corda jogada no chão num determinado momento nos parece uma cobra prestes a nos atacar. E, na verdade, era uma corda jogada no chão. Ou seja, sofremos pela nossa visão inadequada, errada, superficial das coisas, e não pelas coisas em si. Eles são muito mais leves na ação do que em contemplação, e podemos desprezá-los, mas não o faremos. De modo que não é porque são duros que os tememos, mas eles são duros porque primeiro temos medo deles. Ou seja, as coisas da vida não são duras em si, elas são duras porque temos medo delas, porque temos uma avaliação incorreta e não questionamos a validade das nossas avaliações. Queremos mudar os fatos. Pare para pensar, e se ao invés de eu mudar os fatos, eu mudo a perspectiva que eu tenho dos fatos? Simplesmente olho por outro ângulo. Aquilo mesmo que hoje me parece terrível pode me parecer até aceitável e, quem sabe, até benéfico, dependendo de como eu sou capaz de olhar. Dores e outras violências do destino são para nós a mesma coisa que os goblins são para as crianças. Somos mais temerosos delas do que feridos por elas. Os goblins ou os fantasmas infantis, não é? Nada mais são como um monstro de debaixo da cama, coisas que são inventadas, não existem na verdade. Nós somos feridos pelo medo e não pela coisa em si, que não tem nenhuma existência. E nas coisas da nossa vida somos como o fantasma de debaixo da cama das crianças. Elas não existem em si, elas nos ferem pela opinião que temos delas. Do parágrafo seguinte. Fazemos um cálculo falso das coisas, porque aconselhamos com opinião e não de acordo com a natureza. E isso nos leva a uma estimativa mais elevada pelas riquezas, honra e poder do que valem. Fomos acostumados a admirá-los e recomendá-los, e um erro pessoal rapidamente se torna público. Ou seja, não só temos um erro pessoal, mas muitas vezes disseminamos esse erro pessoal. Ou seja, as coisas como riquezas, honra e poder têm um valor enorme. E você vai olhar, na verdade, elas só te trazem aborrecimentos, incômodos, coisas desagradáveis de todos os tipos. Elas não aperfeiçoam a tua felicidade em coisíssima nenhuma, mas nós passamos adiante a ideia de que a posse dessas coisas é suficiente para trazer felicidade. Ou seja, tornamos os erros particulares em erros públicos. As coisas maiores e menores são igualmente difíceis de entender. Consideramos muitas coisas grandes por falta de compreensão do que efetivamente são. E consideramos outras coisas como pequenas, que frequentemente achamos serem do mais alto valor, ou seja, avaliação inadequada do tamanho das coisas. Os acidentes que tanto nos espantam não são terríveis em si mesmos, mas são causados por nossas fraquezas. Mas consultamos antes o que ouvimos do que o que sentimos, sem examinar
opor-nos ou discutir as coisas que tememos, de modo que ficamos ou paralisados e trememos, ou então corremos diretamente para eles, como fizeram aquelas tropas que, ao ver levantar a poeira, confundiram um rebanho de ovelhas com o inimigo. Percebam o que ele está dizendo. A nossa avaliação é tão errada das coisas que ou inventamos perigo onde não existe, ou quando há perigo, ao invés de corrermos do perigo, corremos para ele, exatamente porque estamos cegos pelas nossas avaliações inadequadas. Não é incomum vocês verem, por exemplo, quando acontece um grande acidente, um incêndio no prédio, que as pessoas correm às vezes e se atiram pelas janelas, que é a pior alternativa, é a única que não dá chance nenhuma. Qualquer outra alternativa daria mais chance. Mas o pânico, a avaliação inadequada das coisas, faz com que a gente, ao invés de fugir do perigo, corra e se atire nos braços do perigo. E isso é essa diferença entre a realidade das coisas e a avaliação que fazemos delas. Quando o corpo e a mente estão corrompidos, não é de se admirar que todas as coisas se mostrem intoleráveis, e não porque o sejam de verdade, mas porque somos dissolutos e tolos, pois somos apaixonados a tal ponto que entre a loucura comum dos homens e aquela que cai sob os cuidados do médico, existe apenas esta diferença. Uma decorre de uma doença e a outra de uma falsa opinião. Ou seja, aquela loucura que cai sob o cuidado dos médicos e aquela que nós criamos pela nossa falsa opinião acabam causando males equivalentes ou até piores, essa da nossa opinião, do que aquelas outras que são resultado de uma doença tratável por um médico. Ou seja, o cuidado que temos que ter com a nossa loucura, com a nossa alienação da realidade por opiniões inadequadas, por opiniões distantes da realidade dos fatos. No parágrafo seguinte, ele vai dizer: mas, à parte essas expressões extravagantes, por mais verdadeiras que sejam, vamos discorrer sobre o assunto no nível dos homens comuns e não nos tornar tristes antes de nosso tempo, pois as coisas que julgamos estarem próximas podem nunca acontecer. Ou seja, ainda tem isso. Ficamos temendo fatos que têm a possibilidade de acontecer, mas que não são certos de acontecerem. Então, digamos que de 10 coisas que tememos, 3 vão acontecer e 7 não. E ao invés de sofrer por 3, você sofre por 10. Por quê? Sofre pela leve possibilidade de que aquilo venha a acontecer, por uma avaliação de algo que está distante e que tem uma leve possibilidade, e não uma certeza. Algumas coisas nos perturbam mais do que deveriam, outras coisas mais cedo do que deveriam. E algumas coisas nos desorganizam e não deveriam nos incomodar de forma alguma. De modo que aumentamos ou criamos ou antecipamos nossas inquietações. Algumas são meramente inventadas, porque as coisas em si não são tão temíveis assim. Outras são aumentadas e outras são antecipadas pela opinião inadequada que temos das coisas. Ou seja, ampliamos em grande parte o nosso sofrimento pela fantasia, pela visão mental inadequada que temos das coisas, pelo medo que criamos de fantasmas. Lembrem do fantasma de debaixo da cama, da criança. A criança ouve do pai o conselho de que aquilo não é temível, de que aquilo não existe, e muitas vezes leva em consideração. Nós não levamos em consideração as advertências daqueles que sabem mais, de que aquilo que nós tememos é meramente uma fantasia. Ou seja, somos mais iludidos e equivocados do que a criança com medo de fantasmas. Na página 90, o segundo parágrafo: quão terrível é a morte para um homem, enquanto para outro parece a maior providência da natureza, mesmo para todas as idades e condições. É o desejo de alguns, o alívio de muitos e o fim de todos. Ela liberta o escravo, leva o homem banido para casa e coloca todos os mortais no mesmo nível, de modo que a própria vida seria um castigo sem ela. Muitos daqueles que são injustiçados, que não receberam oportunidades, muitos daqueles que se sentem inferiorizados, na morte todos se igualam.
ou seja, os falsos privilégios que as injustiças, às vezes, que acontecem na vida podem atribuir a uns, são todos eles banidos diante da morte. Quando vejo tiranos, torturas, violência, a perspectiva da morte é um consolo para mim e o único remédio contra os danos da vida. Ou seja, ela cessa com todas as ilusões da vida e coloca todas as coisas num patamar de realidade, todos os seres diante daquilo que realmente são e não amparados nas fantasias da vida, nas alienações da vida. Não. Tão grandes são os nossos erros na verdadeira dimensão das coisas que dificilmente fizemos algo que não tivemos razão para desejar desfeita. Ou seja, cometemos tantos erros que se a gente fosse avaliar quantos fatos da nossa vida a gente gostaria de ter a oportunidade de desfazê-los, talvez percebamos que são a maioria deles, de tantos equívocos que cometemos. E descobrimos que as coisas que temíamos são mais desejáveis do que aquelas que ambicionávamos. Já comentei com vocês que existe uma frase filosófica que diz que a gente deve ter cuidado com as nossas orações, porque se pedirmos as coisas com muita intensidade, podemos sofrer um risco terrível, que é delas serem atendidas, que às vezes são as piores coisas que podem acontecer conosco, são o atendimento dos nossos desejos, porque não sabemos de fato o que é bom para nós e pedimos o pior que pode acontecer para nós. Nossas próprias orações têm sido mais perniciosas do que as maldições de nossos inimigos e devemos orar para que nossas orações anteriores sejam perdoadas. Onde está o homem sábio que deseja para si mesmo os desejos de sua mãe, enfermeira ou de seu tutor? O pior dos inimigos com a intenção dos melhores amigos. Ou seja, onde está o homem sábio que prefere que aconteça aquilo que os outros desejam para ele, aqueles mais sábios do que aquilo que ele próprio deseja? Um homem sábio não confia nos seus próprios desejos e sabe que talvez eles apontem na direção do pior para ele e torcem para que o desejo daqueles que sabem seja atendido no lugar dos dele. Bom, a vida sabe, a vida tem sabedoria e ela sabe o que é melhor para nós do que os nossos desejos sabem. Estaremos perdidos se suas orações forem ouvidas e é nosso dever orar para que não o sejam, pois nada mais são do que execrações bem intencionadas. Interessante, né? Percebam isso. Quanto somos equivocados ao pedirmos coisas para nós ou para aqueles que amamos. A vida está tentando dar uma oportunidade das pessoas crescerem e a gente pede que as coisas sejam fáceis para aqueles que não querem crescer. Quantas vezes cometemos esses equívocos? Ainda nesse parágrafo, no final da frase, no final da página, oramos por ninharias, sem sequer pensar nas maiores bênçãos. E muitas vezes não nos envergonhamos de pedir a Deus o que deveríamos nos envergonhar de ter perante o nosso próximo. Ou seja, aquilo que seria vergonhoso que tivéssemos, pedimos a Deus que nos dê. Ou seja, tamanha é a nossa insensatez. Mais adiante, no final do último parágrafo, o que parecia demais quando o desejávamos, prova ser muito pouco quando o temos. E não é, como alguns imaginam, que a felicidade seja gananciosa, mas é pequena e limitada e não pode nos satisfazer. Ou seja, aquilo que nós pedimos é medíocre. E percebemos que aquilo que a vida nos dá é muito maior, é muito grandioso. A nossa expectativa do que é a felicidade, às vezes, é medíocre. Pedimos ninharias, quando a vida poderia nos dar muito mais. Aquilo que consideramos muito alto à distância, descobrimos que é apenas baixo quando chegamos perto dele. E o negócio é que não entendemos o verdadeiro estado das coisas. Somos enganados por boatos. Quando conquistamos o que almejamos, descobrimos que está estragado ou vazio, ou talvez seja menos do que esperamos, ou talvez excelente, mas não bom. Ou seja, talvez tenha uma grande qualidade, mas não para nós e não naquele momento. O bom é aquilo que nos faz crescer,
não aquilo que nos dá uma dose de prazer extravagante e logo depois cobra um preço caro por essa dose de prazer. Ou seja, em suma, o que ele está querendo dizer é que aquilo que nós desejamos e a nossa avaliação da vida é muito distante da realidade das coisas. Que, portanto, talvez fosse mais conveniente confiarmos na vida do que confiarmos nos nossos desejos e nas nossas avaliações. E talvez a felicidade esteja muito mais próximo daquilo que efetivamente nos acontece do que daquilo que temíamos ou desejávamos. Ou seja, cuidado em levar muito em consideração as nossas opiniões sobre a felicidade, que elas costumam estar bastante equivocadas, muito distante daquilo que é capaz de realmente nos trazer felicidade. Ou seja, o melhor dos caminhos é sempre confiar na vida. Como eu falava já para vocês em outra ocasião sobre o amor fati, o amor ao fato, ao fado, ao destino, a vida como ela se apresenta. Eu não só aceito, mas amo a vida como ela se apresenta, porque sei que a vida sabe mais das minhas necessidades do que eu. A vida sabe mais do que realmente me fere do que os meus medos sabem. Reflitam sobre isso. Um grande abraço a todos e até o próximo capítulo.